Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. Nosso trabalho tem a finalidade de levar até você, integrante do setor, informações relevantes que possam contribuir na sua tomada de decisões. Nós temos os nossos espaços no nosso portal setormoveleiro.com.br e nas mídias sociais, Instagram, Facebook, @setormoveleiro. Bom, nosso trabalho é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, nós temos os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Têxtil J. Serrano, da Real, da Formobile, da Eucatex e da Movelpar 2021. O futuro começa agora. Então, sem mais demoras e sem mais delongas, vamos dar início à nossa atividade de hoje, porque hoje nós vamos sair daqui abastecido de elementos para decidir e para entender e interpretar o nosso mercado. Eu tenho a satisfação, então, de colocar agora na tela a Andréa Krause, que vai, em primeiro lugar, se apresentar, e depois apresentar o nosso convidado de hoje. Andréa, é com você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Felizes por vocês estarem aqui conosco nesse evento. Eu vou apresentar o Newton. O Newton é um grande parceiro nosso, já há mais de 5 anos. Desde 2010, ele atua em estudos sobre comportamento de consumo em materiais de construção. Era fundador da Data Market Construção e, atualmente, ele responde pela Fundação de Dados, que é um sistema de inteligência de mercado especializado no varejo de material de construção, móveis e itens para o lar. É um forte parceiro nosso, né, Newton? Trabalhamos aí em pesquisas há mais de 5 anos e nós vamos trazer para vocês o trabalho dele junto ao segmento de consumidores que fizeram reformas e compraram móveis. Esse trabalho é muito interessante, eu acho que vai trazer um subsídio importante para a visão estratégica dos nossos clientes. Todos sabem que esse trabalho a gente faz anualmente junto com esses clientes e por conta da pandemia agora a gente tem um trabalho muito mais virtual, né? Então agradeço, Carlos, a sua parceria e, Newton, agradeço aí o fruto do nosso trabalho no segundo semestre do ano passado. E eu espero que esse trabalho traga bastante subsídios, porque a cadeia moveleira requer entendimento do que está acontecendo com o consumidor de imóveis, porque temos que fazer mudanças, e eu acredito que do segundo semestre em diante, essas mudanças serão muito relevantes. Então, Newton, é com você e boa apresentação. Ótimo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos que estão participando. É uma honra participar dessa apresentação. Nós temos aí, creio que 45 minutos de dados inéditos que nós estamos trazendo para vocês. Coincidentemente, tem saído agora, durante essa semana, alguns artigos no portal Setor Moveleiro, né? Saiu um artigo hoje, sairá um artigo amanhã, e muito provavelmente esse material que está sendo apresentado agora, depois vai ser trabalhado de maneira analítica, também no Setor Moveleiro, nas próximas semanas. Um agradecimento especial a você, Andréia, que me orienta e me dá dicas muito importantes. Eu aprendi muito com você sobre o setor moveleiro e essa pesquisa foi feita a 4 mãos, né, entre nós, da Fundação de Dados e a Eucatex. E o que é muito bacana é que a Eucatex, ela em nenhum momento, ela me falou qualquer outra coisa que não fosse levar informações para o negócio dos clientes, né? A Eucatex não pede para motivar os clientes, a Eucatex não pede para animar clientes, não pede para malhar clientes, ela pede para levar conhecimento aos clientes. E acho que essa visão estratégica no relacionamento comercial, ela é muito saudável, principalmente nesse ano que nós teremos, porque 2021 vai ser um ano desafiador, né? Se nós achamos que nós passamos pelo pior da pandemia, acredito que nós chegamos na metade do caminho. Nós temos mais um ano pela frente e esse ano, ao que tudo indica, não terá a injeção de recursos financeiros, de
da ordem de 322 bilhões que nós tivemos de abril a dezembro, não é? Ou seja, o mercado estará restrito às questões ligadas a emprego, a renda e confiança, que nós vamos aprofundar agora também nessa apresentação. Então, a ideia dessa apresentação é seguir um caminho, né, que ela está sendo compartilhada? Isso. Já está Ótimo, começando. perfeito. Ótimo. Seguir um caminho aqui em que nós possamos observar o que está acontecendo no ambiente macroeconômico, né, na macroeconomia, ou seja, o que está, como é que está a venda de imóveis, como é que está a produção da indústria moveleira, né, e, como eu disse para vocês, as questões ligadas a emprego, renda e confiança. Depois nós vamos entrar em dados inéditos de uma pesquisa que nós fizemos sobre compra de imóveis durante a pandemia, mergulhando em imóveis de madeira, MDF, MDP, e depois desse mergulho no passado, nós vamos olhar para frente, né? O que o consumidor espera do lar e, principalmente, se ele vai comprar móveis para o lar. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a apresentação. Vamos falar um pouquinho do comércio. O IBGE, ele monitora o comércio de materiais de construção. Deixa eu pôr aqui. Ele monitora o comércio de materiais de construção, monitora o comércio de móveis e eletrodomésticos, monitora 10 segmentos comerciais, né? Tudo isso é chamado de varejo ampliado. Então, quando a gente olha o varejo ampliado, o que nós temos, né? Vejam, aqui nós estamos falando de março. Março comparado com fevereiro. Fevereiro foi o último mês que nós tivemos daquele antigo mundo que a gente conhecia no pré-pandemia e que não existe mais. Mas foi o último mês cheio antes da pandemia. A partir de meados de março começaram as medidas de isolamento social e assim seguimos já há quase um ano. Porém, mesmo assim, graças principalmente às medidas de proteção social do governo, né, que é o auxílio emergencial ou medidas de proteção ao emprego e renda, que beneficiou aproximadamente 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o comércio, o consumo interno, por incrível que pareça, cresceu nominalmente 15,1%. Nominalmente é com inflação, tá? Por que nós estamos trazendo os dados com inflação? Fica mais fácil para vocês compararem com o negócio de vocês. Comecem a comparar com o negócio de vocês, né? Imaginem aquele período desesperador de março e abril, que a gente perdeu o chão, a gente não sabia o que ia acontecer, nem com a nossa saúde física, nem com a nossa saúde financeira. E, de repente, as coisas foram melhorando. Olha aqui, o comércio despencou 12%, e aqui em verde o comércio de móveis e eletrodomésticos. Nós podemos chamar isso de loja de departamento, magazine, mas é uma configuração, por exemplo, como da Magazine Luiza, não é? De qualquer maneira, ou Casas Bahia, ou Ponto Frio, enfim. De qualquer maneira, se a gente considerar março a novembro, segundo o IBGE, a pesquisa mensal do comércio, todo o varejo brasileiro, que é o varejo ampliado, cresceu nominalmente 15,1%. Fantástico isso, né? Agora vamos ver quanto que cresceu esse comércio, né, de móveis e eletrodomésticos, como, por exemplo, Magazine Luiza. 25,2%, crescimento nominal. Ou seja, apesar de todas as restrições, e esse foi um comércio afetado diretamente com o fechamento das lojas físicas, apesar de tudo isso, mesmo depois ocorrendo a reabertura, o comércio de móveis e eletrodomésticos cresceu 25,2% nominalmente de março a novembro. Puxa, legal. Vamos olhar um pouquinho, então, o que o IBGE está nos dizendo sobre o acumulado ano. O IBGE vai fechar no dia 11 agora de fevereiro o desempenho do comércio brasileiro em 2020, né? Então, a gente tem só os dados dos primeiros 11 meses. É por isso que eu falo acumulado ano novembro de 2020, comparado com o acumulado ano novembro de 2019. São os 11 primeiros meses de 2020 comparado com os 11 primeiros meses de 2019, né? Então, o comércio de imóveis e eletrodomésticos cresceu 11,5%.
foi o terceiro setor que mais cresceu. Né? Qual foi o comércio que mais cresceu nominalmente? Sempre nominalmente, tá? Material de construção cresceu 15%, depois supermercados, hiper, alimentos, enfim, super e hipermercados, 13,9%, e depois, terceiro segmento em crescimento nominal, no acumulado ano, 11,5%. Quando a gente quebra, né, vamos olhar aqui, esse amarelo é o mês de novembro, aqui é outubro, aqui setembro, sempre acumulado ano, né? O subsegmento de imóveis, dentro de imóveis eletrodomésticos, cresceu 6,6%. E o subsegmento de eletrodomésticos, dentro do segmento móveis eletrodomésticos, cresceu 13,7%. Ou seja, se o canal móveis eletrodomésticos cresceu 11,5%, o subsegmento eletrodomésticos cresceu 13,7%, imóveis cresceu 6,6%. Quem está puxando para cima a venda do canal móveis eletrodomésticos? Quem está puxando para baixo, embora positivo, um desempenho bastante respeitável e digno, móveis. Vamos seguir um pouquinho e vamos olhar agora o desempenho do ano passado e dos 3 últimos anos, né? Se a gente pega aqui, comparando 2019 com 2018, aconteceu foi um movimento inverso, né? Nós estamos falando de 2019, 2018, crescimento nominal, ano fechado agora, tá? Comparando 2019 com 2018, o canal móveis eletrodomésticos cresceu 6,7%. Quem puxou para cima esse 6,7%? Móveis, com 8,4%. Quem puxou um pouquinho para baixo? Eletrodomésticos, com 6%. Legal que em 2019 o resultado foi positivo, recuperou as quedas no comparativo de 2018 e 2017, né? E voltou a ter um desempenho bastante significativo, principalmente se a gente comparar 17 com 16, comparativo 2017 com 2016, que o canal móveis eletrodomésticos cresceu 7,7%. Bom, isso significa que em 2017 começou a recuperação desse canal. Né? 2018 ele teve uma pequena oscilação para baixo, 2019, um ano normal pré-pandemia, ele cresceu, móveis cresceu mais ainda, e aí a gente teve o ano de 2020 que a gente perdeu completamente todos os parâmetros. Essa foi uma radiografia, né, um resumo bastante sucinto de como que se comportou o segmento comercial de móveis eletrodomésticos. Vamos olhar agora a parte da indústria, a parte industrial. Bom, seguindo um pouquinho adiante, nós fizemos a mesma coisa aqui. Esse dado é quentíssimo, saiu hoje. Hoje o IBGE fechou a pesquisa industrial mensal. E essa pesquisa já trouxe o desempenho da indústria. O que nós fizemos aqui? Nós comparamos o desempenho da indústria total com o desempenho da indústria de imóveis, né? Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez com o comércio. Vamos lá. Quanto que cresceu a indústria, né, de março, né, mês a mês, comparativo mês a mês, como fizemos com o comércio, até dezembro, aí já estamos fechando o ano, 3,4%. Só que aqui não é faturamento nominal, aqui é produção industrial, é uma outra medida, né? A produção industrial brasileira cresceu, tendo como base março comparado com fevereiro até dezembro, né, mês a mês, sempre comparando com o mês anterior, 3,4%. Quanto que cresceu a indústria moveleira? 5%. Ou seja, a indústria moveleira, então, ela puxou para cima a produção industrial. Ela cresceu 5%, fevereiro até dezembro. Isso significa que, se nós olharmos o desempenho anual, e a gente já tem fechado o desempenho anual, né, enquanto a indústria geral caiu 4,5%, a produção, 2020 comparado com 2019, com 2019, mês cheio, a indústria de imóveis, fabricação de imóveis, 2020 com 2019, caiu 3,8%, caiu menos. Então, vocês veem que interessante, embora tenha tido uma recuperação mês a mês, e no comparativo mês a mês tenha crescido a produção industrial de imóveis 5%, não foi suficiente para salvar o ano. O ano ficou negativo em 3,8%. Se a gente seguir um pouquinho, fizemos o mesmo exercício aqui.
comparamos ano de 2019 com 2018, 18 com 17, 17 com 16. Fabricação de imóveis, né? O ano passado, o crescimento da indústria moveleira foi de 0,1%, praticamente ficou em linha, né? Sendo que no ano anterior havia decrescido 1,3%. Né? E sendo que em 2017 havia crescido 4,5%. Não é? De qualquer maneira, vocês veem, em 2017 foi um crescimento respeitável da indústria de imóveis, houve uma pequena perda aqui, uma pequena recuperaçãozinha aqui. Se a gente voltar um pouquinho o dado, né? Se a gente voltar, essa queda de 3,8%, ainda assim, a gente vai ficar muito próximo ao nível de produção de 2017, mesmo considerando todas as perdas da pandemia, não é? Esse é o desempenho, então, da indústria de imóveis, segundo o IBGE. Bom, nós vimos o comércio, nós vimos a produção industrial, da indústria moveleira. Vamos ver agora o que nos espera em 2021, não é? Como eu disse para vocês, nós tivemos uma injeção de 322 bilhões de reais, né, para aproximadamente 66 milhões de pessoas, num período aí de abril a dezembro, 8 meses. Isso dá algo em torno de 8, 16, 24, 32, 40 bilhões por mês de dinheiro na veia, no mercado, que foi para o consumo. Daí, né, vocês viram o resultado de material de construção, 15% de crescimento no ano, vocês viram o resultado de imóveis e eletrodomésticos também, resultado extremamente expressivo, né? Muito desse dinheiro foi para melhorar o lar. Bom, a priori, nós não temos mais esse dinheiro. Então, o que acontece? Quando não tem mais essa distorção, essa bolha, essa injeção de recursos financeiros, nós voltamos a depender de três, fundamentalmente para consumo, né? De três fatores: emprego, renda e confiança. Vamos ver como é que estão os dados mais recentes de emprego, renda e confiança. Vamos seguir um pouquinho adiante, né? Força de trabalho, né? E agora eu vou pegar a PNAD contínua do IBGE. Né? Força de trabalho. A força de trabalho, segundo o IBGE, ela cresceu, olha que legal, se a gente pega o trimestre, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, passou de 95.460.000 para 99.601.000. Houve um crescimento de 141 milhões de pessoas ou trabalhando ou dispostas a trabalhar. Ou seja, melhorou um pouquinho o ânimo, não é? Mas, de qualquer maneira, se a gente olhar e comparar com o mesmo trimestre do ano passado, houve uma queda de 6.678.000 pessoas na força de trabalho. Por que a força de trabalho está aqui? Porque o IBGE coloca o percentual a taxa de pessoas desocupadas, né, o percentual de pessoas desocupadas, ela aplica sobre isso, que é o total de brasileiros ou trabalhando ou querendo trabalhar. Essa taxa aqui, ela é aplicada sobre isso, você chega no número de desempregados. Né? Então, quando a gente olha aqui, há 3 meses, né, em junho, julho, agosto, esses são os dados mais recentes do IBGE. O IBGE tem um delay aí de 45, 50 dias, né, para divulgar o resultado, não é? Porque é uma pesquisa feita com 211 mil domicílios, é muita gente entrevistada para a PNAD contínua, e para tratar esses dados leva 1 mês e meio, leva quase 2 meses, é isso. Né? Mas, de qualquer maneira, você pega aqui a taxa de desemprego, estava 14,4% em junho, julho e agosto. Né? Agora ela está 14,1%. É ruim. Né? São 14 milhões de desempregados. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, né, nós tínhamos 11.863.000 pessoas desocupadas ou pessoas desempregadas. Isso dá uma diferença de 2.160.000 pessoas. Mas por que não é maior? A taxa é muito alta, é 14,1 contra 11,2, porque essa base da força de trabalho ela está muito baixa. Significa que tem gente ou com medo de procurar emprego, ou gente ainda vivendo do resto do auxílio emergencial, ou mesmo, né, pessoas que não têm o que fazer, né, ou trabalham na indústria de turismo, ou trabalhavam na indústria da alimentação. O setor de serviços, que foi o mais penalizado com a pandemia,
ele responde por 67% dos empregos no Brasil, né? E ele tem uma capacidade imensa de empregar pessoas pouco qualificadas, que são as que mais sofreram com essa crise, as que mais estão sofrendo com essa crise. Por outro lado, foram aquelas mais beneficiadas com o auxílio emergencial e que, na nossa maneira de ver, movimentaram, sabem, aquele consumidor formiguinha, movimentou o mercado. Movimentou o mercado por quê? Porque a habitação brasileira era precária. Não só a parede, não só um teto, não só a iluminação, não só o encanamento, mas também os móveis, mas também os equipamentos eletrônicos. Então, foi uma oportunidade dessa população, por meio do auxílio emergencial, também começar a consumir de maneira pulverizada produtos para o lar. Sejam materiais de construção, sejam móveis, sejam demais itens para o lar, ou até mesmo eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Bom, vocês viram aqui força de trabalho, taxa desocupada. Vamos para o dado mais importante do emprego. É esse slide aqui. Quantas pessoas estão trabalhando no Brasil? Vejam, se a gente comparar aqui, nós tínhamos no trimestre junho, julho, agosto, 81.666 mil pessoas trabalhando. 81.666.000. Subiu, né? Setembro, outubro, novembro, cresceu 3.912.000 pessoas trabalhando. Mas como é que está isso em relação a um ano? Há um ano, né, nós temos menos 8.838.000 pessoas trabalhando. Isso é uma alta significativa do desemprego, sendo que, deixa eu falar uma coisa para vocês, os meses de outubro, novembro e dezembro, eles têm um viés de alta. Por quê? Porque são as contratações para o final do ano, são contratações temporárias. Então, muito provavelmente, quando a gente abrir janeiro, fevereiro e março, os primeiros 3 meses, sazonalmente, a curva faz assim, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, ela cai, janeiro, fevereiro, março, cai um pouquinho, e depois volta a subir durante o ano. Então, nós vamos ter um início de ano, acredito eu, se esse comportamento sazonal, né, do emprego se mantiver, e deve se manter, bastante complicado para a venda, principalmente para a venda de itens para o lar, que foi muito beneficiada, né? Bom, e aí o que aconteceu, né? Se tem menos gente trabalhando, cai dinheiro no mercado, é óbvio, né? Se nós compararmos junho, julho, agosto com setembro, outubro, novembro, aumentou em 3.912 milhões, aqui é bilhões, tá? Casa de bilhões. 3.912 milhões de reais no mercado. Legal, né? Mas quanto que está isso em relação ao mesmo período do ano passado? Menos 13.237 milhões. Lembra que eu falei para vocês que o auxílio emergencial injetou, em média, 40 bilhões de reais por mês? Então, saía 10, 12, 13 bilhões com o aumento do desemprego, entrava 40 bilhões. Por isso que o comércio deu esse boom. Agora, né, nos próximos meses, provavelmente janeiro, fevereiro, março, cai 10, 12 bilhões, que é a massa de rendimento real das pessoas trabalhando, e até esse momento não tem nada no lugar. Então isso é preocupante, porque há menos dinheiro no mercado para o consumo. E quando há menos dinheiro no mercado para consumo, as pessoas sobrevivem. É gênero de primeira necessidade. Poucas pessoas se darão ao luxo de continuar melhorando os lares como melhoraram nos 6 meses passados, ou principalmente no segundo semestre do ano passado. Bom, por fim, né, nós vemos a situação do emprego, da renda, vamos ver a confiança. E aqui, esse dado é da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Economia, o melhor dado que tem sobre confiança, a melhor fonte, não é? O que nós temos aqui? Nós temos o consumidor, nós temos um consumidor numa faixa de renda até R$ 2.100, né, a faixa de renda desse consumidor, um consumidor de 2.100 a 4.800, um consumidor de 4.800 a 9.600 e um acima de 9.600, né? O que aconteceu com a confiança desses consumidores? Vejam, aqui foi o período crítico, né? Aqui foi abril do ano passado, quando todos nós perdemos o chão. O consumidor acusou isso e a confiança foi lá embaixo. Os níveis historicamente mais baixos da história do índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas. E aí, entre altos e baixos, ele foi melhorando.
Legal, né? Mas vamos comparar como é que está a confiança, e aqui esse é um dado muito recente, já é janeiro, quase não tem delay a Fundação Getúlio Vargas, né? Nós estamos falando já desse mês que acabou de acabar, né? Esse mês que passou. Como é que estava a confiança do consumidor em janeiro? Comparado com janeiro de 2020, quando o mundo ainda não tinha pandemia, pelo menos aqui no Brasil não tinha pandemia no radar. Confiança caiu 14,6 pontos do consumidor em geral. E o consumidor até R$ 2.100, 19,4 pontos. Está aí entre 2.100 e 4.800, 17,9 pontos. Está aí entre 4.800 e 9.600, 12,4 pontos negativo. Aí acima de 9.600, 9 pontos negativo. Ora, vocês devem ter percebido aqui esse comportamento, né? Quanto menor a faixa de renda, menos confiante está o consumidor. Não é? É óbvio que esse consumidor está bastante preocupado. Muitos deles estão sem emprego, estão sem apoio do governo, sem medidas de proteção social. Nós estamos num vácuo, pelo menos até passar essa eleição da Câmara dos Deputados e do Senado, né? E até começar a movimentar e o poder público se movimentar para cobrir novamente a alta do desemprego, esses consumidores estão pouco confiantes e estão muito preocupados com o futuro. Então, nós temos hoje, lamento dizer para vocês, como eu disse no início da apresentação, essa não é uma palestra motivacional, essa é uma palestra racional, não é? É para a gente pensar juntos, né? Nós temos hoje um cenário em que o desemprego está alto, a renda caiu, a massa de dinheiro no mercado de consumo também caiu, não há nenhuma medida protetiva do governo e a confiança está significativamente mais baixa do que estava há um ano. Esse é o cenário que a gente tem e provavelmente esse será o cenário desse primeiro trimestre. Nós devemos ter algum tipo de melhoria a partir do momento que o governo voltar a reativar algum tipo de medida de proteção social e, óbvio, todos nós sabemos, a partir do momento em que a campanha de vacinação em massa começar a dar resultado. E o setor de serviços, principalmente o setor de serviços, como eu disse para vocês, que é o que emprega grande parte da população brasileira, voltar a funcionar normalmente. Isso é bom para a economia, né? Até lá, nós devemos ter um vácuo, nós devemos ter 3 meses, que já são complicados para o setor de material de construção, móveis, não é? Que é o período de janeiro e fevereiro, sazonalmente já é complicado. Deve ser um pouquinho mais complicado esse ano, mas com perspectivas de melhora a partir, né, iniciando no segundo trimestre, mas sejamos realistas, né? A vacina começa a ter alguma efetividade mais em meados do segundo semestre e dependendo ainda de uma série de fatores. Bom, nós vimos todo o ambiente macroeconômico em que estamos envolvidos. Nós vimos a venda do comércio, né? O comércio foi maravilhoso, vimos a indústria, não foi tão ruim assim, né? Vimos a recuperação durante o ano, vimos emprego, vimos renda, vimos confiança, infelizmente as notícias não são boas, mas isso não nos impede, muito pelo contrário, isso nos chama para pensar a respeito do negócio e ter uma visão estratégica, né? Se nesse momento o mercado estava comprador, né, nós estamos saindo de um momento que o mercado estava extremamente aquecido e que não vai continuar aquecido dessa maneira, né, significa que agora, com o esfriamento do mercado, nós temos que ter um pensamento mais estratégico. Então, eu trouxe uma parte dos dados da pesquisa que nós fazemos junto com a Eucatex, né, e nós fazemos 2 pesquisas ano, né, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e essas pesquisas elas buscam sempre entender como que o consumidor se comporta para comprar móveis. Nesse caso da Eucatex, nesse caso que eu vou trazer para vocês, né? Então, rapidamente, quem que nós entrevistamos? 1.038 pessoas, né, distribuídas por 13 grandes unidades federativas do Brasil, em 4 regiões, divididas em classe A, B e C. Sempre que eu falo classe A, imaginem uma família que tem uma renda familiar, né? A renda familiar, não do indivíduo. A confiança é indivíduo, é consumidor. Aqui nós estamos falando de renda da família, né? Acima de 20 salários mínimos, uma classe B, uma renda familiar de 10 a 20 salários mínimos e uma classe C de 4 a 10 salários mínimos. Quando a gente fala em gêneros, quem que foi entrevistado? Mais mulheres, né? 38,4 homens, 61,6 mulheres. As faixas etárias foram bem representadas, jovens,
25 a 34 anos, jovens maduros, 35 a 44 anos, maduros, 45 a 54 anos, e os sêniors, né, 55 anos mais. Né? Todas essas pessoas, qual era o filtro? Elas tinham a intenção de melhorar seu imóvel, fazer uma reforma, construir, ampliar, enfim, melhorar a vida, melhorar os seus lares no período máximo de 1 ano. Legal, né? Eram pessoas que estavam voltadas para o lar. Né? A metragem média dos lares dos entrevistados, 78,1 metros quadrados, a maior parte moram em imóveis de 51 a 75 metros quadrados. Bom, vamos entrar nos dados exclusivos agora. Esses dados todos serão compartilhados com a Andréia, e a Andréia poderá passar para quem tiver interesse essa apresentação. Mas vamos seguir, então. Eu vou resgatar um pouquinho das pesquisas anteriores. Né? Eu disse para vocês que a cada 6 meses a gente faz uma nova pesquisa junto com o Eucatex. Né? Então, eu e a Andréia quebramos a cabeça, fazemos um questionário, fazemos um monitoramento de consumo, não é? Isso já vem há muitos anos. Eu trouxe aqui, né, um dado para vocês que é interessante, que eu gostaria de deixar, não vou me aprofundar nisso. Né? Nós já fizemos alguns artigos, inclusive, junto com o Carlos, no portal do Setor Moveleiro, né, em que a gente aprofundou esse assunto, saiu, se eu não me engano, em dezembro, não é? Mas, em média, né, se a gente olhar aqui, né, eram sempre consumidores que tinham reformado. Esse é o percentual de pessoas que, ao reformar, comprou móveis. Tirando essa primeira pesquisa aqui, que subiu lá para 77%, né, que a gente chama isso de um dado mentiroso, um outlier, né, nós temos aqui que 54,1%, tirando esse dado aqui, em média, né, aproveitam uma obra residencial, aproveitam uma reforma residencial para também comprar móveis. Ora, fica aí o primeiro insight, fica aí o primeiro ponto de reflexão, né? De que maneira a indústria moveleira, ou de que maneira os varejistas, né, desde um varejista como Leroy Merlin, Madeira, Telha Norte, enfim, Cassol, né, como que esses grandes varejistas eles estão aproveitando esse momento da reforma para estimular, né, a venda de imóveis também. Eu posso afirmar para vocês que, segundo as nossas pesquisas, há uma relação direta entre reforma residencial e indústria de imóveis, e venda de imóveis. Né? Eu diria que a indústria da reforma e a indústria de imóveis, ela está intrinsecamente ligada. Acho que é possível dar uma série de outros estímulos para que ela esteja ainda mais ligada, e porque que a gente entra num círculo virtuoso. Né? Reforma, compra de imóvel, reforma. Né? Mas tem a ver com o lar, está ligado ao lar do consumidor. De maneira geral, o que eu posso dizer para vocês é que, tirando esse dado, que é um dado mentiroso, o outlier, ele saiu muito da curva, né? Nós podemos dizer que a média é 54,1%, ou seja, 54,1% dos consumidores que reformam compram ao menos um móvel para suas residências. Olha que mercado fantástico, esse mercado tem um perfil, e os varejistas, principalmente a indústria moveleira e os varejistas ligados ao setor moveleiro, têm que entender essa jornada de compra para potencializar e ter um resultado melhor nas suas vendas. Uma jornada de compra diferente, com certeza, de um consumidor que só está trocando móveis. E aqui nós vamos entrar na casa das pessoas durante o isolamento social. Né? Essa pesquisa ela foi feita em novembro, ela foi entregue final de novembro, ela levou quase 4 semanas. Né? Então, a gente considera que a gente pegou um intervalo aí de março a um pedacinho de novembro e perguntamos diretamente para elas. As perguntas estão sempre aqui embaixo. Durante o isolamento social, você comprou móveis para a sua residência? Né? Então, deixa eu ver aqui. Não, opa, desculpa. Queria fechar aquele material, mas pronto. Voltou a tela, né? Então, a questão é a seguinte aqui. Né? Durante o isolamento social, você comprou móveis para sua casa? Né? 36,8% disseram que sim. Eu só relembro vocês daquele dado anterior. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui, ó, vou voltar aqui,
que quando um consumidor reforma, né, 54,1% compram móveis, eu diria que a reforma ela incide mais sobre o mercado imobiliário, ou incide normalmente esse público que reforma, do que o próprio isolamento social, né? Mas, de qualquer maneira, é relevante, né? Ou seja, a cada 100 pessoas dentro do isolamento social da classe A, B e C, 36,8 compraram móvel para suas residências. Quem puxou para cima isso, né? Mais a classe A e B. E aqui a gente tem a quebra, que é o recorte, a gente chama isso de recorte, né? É um recorte por classe A, por classe B, por classe C. Como ler melhor isso? O recorte por classe A mostra que 53,6% dos consumidores da classe A compraram móveis durante o isolamento social. Já a classe C caiu para 29,8%. A classe B, 49,3%. E aí a gente tem um novo dado interessante. Puxa vida, o auxílio emergencial ajudou, movimentou, né? Nós estamos falando do consumidor da classe C, esse consumidor pulverizado, né? Milhões e milhões de consumidores, né? Mas proporcionalmente, quem aproveitou esse momento para comprar móveis foi mais a classe A e B. Porém, em termos proporcionais isso, mas quando a gente fala em termos absolutos, a gente fala 29,8% de uma classe C, às vezes, é muito mais, ou traz um resultado muito maior do que 53,6% de uma classe A. De qualquer maneira, vamos adiante, né? A gente fez alguns recortes, né? Qual foi a região do Brasil que mais comprou móveis, né? Proporcionalmente o Sul, né? Proporcionalmente consumidores mais jovens, de 25 a 34 anos, a gente chama de jovens, e para residências, principalmente entre 76 a 150 metros quadrados. Esse é o perfil do entrevistado que comprou móveis. Vamos seguir um pouquinho, então, quais foram os ambientes contemplados, né? E aqui é um dado absoluto, né? Tá, você comprou móvel, e a gente já trouxe para essa entrevista, a gente só isolou esse público que comprou móveis, o resto a gente tirou da pesquisa. Bom, você não comprou móvel, eu não quero falar com você. Só vou falar com esses 449 entrevistados que compraram móveis. Tá, e aí? Para que ambiente você comprou móvel? O quarto foi o ambiente mais contemplado, seguido pela cozinha e copa e pela sala de estar ou jantar, ou outros tipos de sala. É sala de maneira genérica, tá? Nós aprofundamos um pouquinho por classe social, né? O que a gente percebeu é que o quarto teve mais destaque, proporcionalmente, recorte classe A e C, né? A cozinha, ela teve destaque na classe C também, né? A sala teve mais destaque proporcionalmente na classe B, e home office, isso é muito engraçado no home office, né? A gente fala muito de móvel, né? Home office, as pessoas começaram a trabalhar e estudar em casa, né? Mas quem investiu mesmo em móveis foi A, B, C. Olha a escadinha do recorte. De qualquer maneira, de novo essa máxima, né? Isso aqui é um recorte proporcionalmente, mas em termos absolutos, o que significa 20,6% dos consumidores de classe C comprando móveis para home office, né? Então, em termos absolutos, isso também é muito significativo. São duas maneiras de ler, termos proporcionais e termos absolutos. De qualquer maneira, é o único cômodo que tem um comportamento muito claro de escadinha, né? Proporcionalmente, a classe A investiu mais em home office, depois a classe B, depois a classe C. Bom, vamos seguir um pouquinho, né, o tipo de móvel por ambiente. Nós perguntamos, tá bom, você comprou móvel para quarto, o que você comprou? Guarda-roupa. Destaque para guarda-roupa, né? Depois veio cama, né, cômoda e mesa de cabeceira. Aí nós perguntamos, tá, e aí, copo cozinha, você comprou móvel, mas o que você comprou? Né? Ah, armários, né? Móvel de cozinha, armários, seguido de móveis de copa. Né? E a gente sabe que a cozinha, a copa e a cozinha, né, nós temos outras pesquisas que mostram isso, foi um ambiente muito valorizado durante o período de isolamento social, né? Virou a sala informal das famílias, né? E muitas famílias tiveram suas primeiras experiências culinárias e investiram nisso durante o período da pandemia. De qualquer maneira, esse foi o segundo, né, cômodo mais agraciado com móveis. Depois veio sala, né, as pessoas compraram muito sofá, mas também compraram muito painel para TV e rack, né? Isso tem muito a ver com compra de televisores, né, Smart TV, principalmente, né, e os serviços de streaming, que também tiveram um boom de assinaturas, enfim.
essas coisas estão correlacionadas, né? Vale a pena mergulhar para entender bem o comportamento do consumidor durante esse período. E nós sabemos que é um período que ainda vai perdurar, pelo menos durante grande parte desse ano, né? Até as pessoas se sentirem realmente seguras quando já houver uma imunização maior da população, dizem que entre 70% e 80% da população. Nós estamos muito longe disso. O Brasil chegou a pouco mais de 1% de vacinação. Falta bastante. Bom, o home office, né? O que foi mais comprado para home office? Cadeira de escritório, em primeiro lugar, depois apareceu mesa de escritório, e aí veio a escrivaninha. Quando a gente fala de lavabo e banheiro, armário para banheiro e lavabo, e armário com espelho apareceram com o mesmo percentual de compra, né? E, por fim, área de serviço, armários para lavanderia. Bom, aí o que nós fizemos? Nós já sabemos, já tivemos informações sobre imóveis gerais. Nós resolvemos mergulhar, né, uma orientação da Andréia, da Eucatex. Vamos pesquisar algo que a gente nunca pesquisou, vamos entrar nessa questão do móvel de madeira em MDF ou MDP, né? Vamos entender o móvel de madeira, né? E foi o que a gente colocou no questionário, móvel de madeira, MDF ou MDP. Eu creio que o consumidor não sabe o que é MDF ou MDP, mas ele sabe o que é madeira, né? Então, nós temos essa informação que a gente vai trazer para vocês aqui, né? O que acontece, né? Dos móveis, de todos os móveis comprados, segundo os entrevistados, né, apenas 9,9% não compraram qualquer móvel de madeira. Todo o restante comprou móvel de madeira. E aí a gente fez a mesma pergunta, tá? Mas para qual ambiente você comprou móvel de madeira? O quarto apareceu em primeiro lugar, com 40,2%. Depois veio sala e depois veio cozinha. Aqui houve uma inversão, lembra? Quando a gente fala de móveis em geral, né, a cozinha apareceu depois do quarto, não é? Então, aqui houve uma inversão, quarto, sala e cozinha e copa. Vamos seguir adiante, também quebrando por classe social, né? Quarto disparado, a classe C. Se a gente pega aqui, né, 40,2% do total de entrevistados, né, que compraram móvel de madeira em MDF ou MDP, compraram para o quarto. Quando a gente fala só da classe C, só entrevistados da classe C sobe para 46,5%. Isso é o recorte, tá? Então, a classe C comprou bastante móvel de madeira para o quarto durante o período de isolamento social. Para a sala foi mais a classe B, né? Para cozinha e copa mais a classe B, e home office escritório, mesmo comportamento, mesma escadinha, vejam, A, B, C. Home office escritório, proporcionalmente, quem investiu mais foi A, B e C. Bom, vamos seguir um pouquinho, né? E a pergunta é essa, é simples, né? Por que você comprou móvel de madeira em MDF ou MDP, né? E aí, isso são questões que independem do isolamento social, são questões que nós podemos nos apropriar, inclusive para campanhas que nós podemos fazer nos próximos meses, né? Quais são os conceitos mais importantes para vender móvel de madeira? Design, estilo, agradou muito, isso que eles nos disseram, né? Com 45,3%, eu gostei da beleza do acabamento, 41,3%, ele é fácil de manter e limpeza, né? Então, vejam, essas são palavras-chave em todos os pontos de contato com o cliente, né? Ponto de contato, seja numa mídia digital, ponto de contato dentro de uma loja física, dentro de uma guide shop, não importa, né? Comecem a trabalhar esses conceitos com o cliente, né? Design, estilo, olha a beleza do acabamento, além do que é muito fácil de limpar, né? Às vezes, uma palavra bem colocada no momento de abordagem do cliente, nesse contato com o cliente, pode decidir uma venda para uma equipe. Então, esses são conceitos importantes que eles nos disseram, eles nos contaram, né? Quando a gente quebra isso por classe social, eu diria que aqui não tem assim nada que eu possa dizer para vocês, olha a classe A, olha a classe B, olha a classe C. Não, design, estilo agradou muito, isso é para todas as classes sociais o conceito de maior incidência. Então, não arrisquem, falem do design do móvel, falem do estilo do móvel, falem do estilo, falem do design, insistam nesses pontos, isso pode trazer um resultado em vendas. Vamos avançar um pouquinho, né?
aonde que eles compraram, né? Tudo bem, você comprou móvel de madeira durante o isolamento social, quais foram os canais que você usou de março a novembro, nós estamos falando aí, né? Os magazines, né? Novamente, Magazine no questionário, a gente deixava bem claro o que era um Magazine. Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Marabras, Loja 100, Insinuante, Colombo, Ricardo Eletro, entre outras lojas parecidas, né? Mas aparecia Magazines, em primeiro lugar, com 40,2%, os principais canais para compra de imóveis e madeira, seguidos pelo e-commerce especializado em imóveis e seguido pela loja de imóveis, a loja especializada em imóveis, né? Depois veio e-commerces diretos e os móveis feitos sob medidas por marceneiros. Quando a gente avança um pouquinho, né? Isso aqui é um gráfico interessante. Ele, como eu disse para vocês, depois a Andréia vai liberar isso para vocês. O que nós fizemos? Nós comparamos a pesquisa 1 de 2020, foi feita no primeiro semestre, eram com consumidores que tinham reformado predominantemente entre abril de 2019 e março de 2020. Né? E aqui nós fizemos a pesquisa 2 de 2020, entre consumidores que compraram móveis entre março e novembro de 2020. Bom, o que significa? Significa que nós pegamos uma amostra pré-pandemia e uma amostra pós-pandemia. Né? Olha que interessante, né? Nós juntamos todas as respostas e chegamos a essa conclusão aqui. Né? Na pesquisa 1, 20,6% dos entrevistados combinaram lojas físicas e virtuais para comprar móveis, qualquer tipo de móvel. Não era de madeira, era qualquer tipo de móvel. Mas a gente já tem uma ideia do comportamento de compra. Né? 58,8% só compraram na loja física, 14,4% só compraram na loja virtual. Uma pesquisa feita 6 meses depois, pós-pandemia. Combinação de loja física com virtual, vejam, aqui no meio, passou de 20,6% para 26,2%. Utilização só de loja física, pesquisa 1, 58%, pesquisa 2, caiu para 46,3%. Uso só de canal virtual, lojas virtuais, 14,4%, passou para 18%. Então, vejam, nós tivemos, sim, claramente, a pesquisa detectou isso, um comportamento multicanal, né, muito mais forte, mas também uma migração para as lojas virtuais, já que passou, arredondando, 14 para 18, não é? O que nós fizemos aqui, então? Aí, para fechar, né, nós pegamos, esses são dados, né, da primeira pesquisa do primeiro semestre, né? 78,6% usaram loja física, no segundo semestre caiu para 72,5%, independentemente de combinar canal ou não. Né? E aqui a loja virtual, no primeiro semestre de 2020, na primeira pesquisa no primeiro semestre de 2020, deu 35%, né? No segundo semestre deu 44,2%. A gente tem aqui um movimento de migração, mas a gente tem também aqui um movimento de multicanalidade também muito claro. Né? Mesmo e eu acredito que isso não vai mudar, muito pelo contrário. Né? Essa integração entre a loja física e virtual para material de construção e para móveis. Eu gosto muito de falar de material de construção, porque além de ser o meu berço, né, há muita sinergia entre os dois segmentos, porque os dois segmentos estão ligados a melhorar o lar das pessoas. Então, há muitas coincidências entre eles. Na jornada de compra, como nós vimos, há uma correlação entre os dois segmentos, mas também ambos se ressentem e precisam muito da questão sensorial. Né? Por exemplo, você vai comprar um revestimento cerâmico ou uma tinta, né? Tudo bem, você pode até fechar a compra pela internet, mas nós temos dados que mostram que o consumidor vai sentir textura, ele vai ver a cor, ele vai ver encaixe, ele precisa disso também para móveis. Né? Então, essa integração entre o físico e o virtual, principalmente para o brasileiro, que é sensorial, né, ela é fundamental, né? Cada vez mais. Se a gente já falava de omnichannel no pré-pandemia, agora esse é um assunto velho. Né? Nem precisa mais falar, já é commodity, é obrigação. Bom, vamos seguir um pouquinho adiante, né? Avaliação dos canais. Né? Nós pedimos para eles avaliarem os canais, né? E aí, qual foi o canal de compra entre todos aqueles que os deixou mais satisfeito? Campeão, lojas de imóveis planejados.
São duas leituras aqui. Essa é do extremamente satisfeito, seguida do home center. Né? Extremamente satisfeito, 53,4%, loja de imóveis planejados. Nós chamamos isso de encantar o cliente. Agora, vamos juntar extremamente satisfeito e muito satisfeito. O que atendeu o cliente? A loja de imóveis, com 86,3%, e aqui embaixo a gente vai ver aqui a loja especializada em imóveis, né, com 83,8%. Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar um negócio para vocês do slide anterior. Né? Quem menos encantou os clientes, encantou, tá? A loja especializada em imóveis não encanta os clientes. Mas se a gente olha para frente, né, ela é o segundo canal que atende o cliente. Peraí. Aqui, né? Ok, a loja especializada em imóveis é ok. Ela não encanta, mas é ok. Agora, quem encanta, né, e é ok também, é a loja de imóveis planejados. Eu chamo a atenção para vocês aqui, né, como ficou baixo, né, essa questão do ok para o e-commerce especializado em imóveis, e o marceneiro. O marceneiro, ele provavelmente não está atendendo bem os clientes, ele não encanta, não é ok, não é? E provavelmente deu muito problema nesse período. Nós perguntamos para quem comprou pela internet, móvel de madeira pela internet, aí só quem comprou pela internet, né? Por que você comprou pela internet? Preço, comodidade, e aí apareceu preservar a saúde durante a pandemia. Ok, né? É algo que a gente já vê, tirando esse elemento aqui, né? Que óbvio foi o elemento de entrada para muitos e-consumidores, não só de imóveis, mas de tudo, até alimentos, né? Preço e comodidade dá em todas as pesquisas. Né? Tem que ter preço, tem que ter uma entrega, tem que ter um atendimento, tem que passar essa facilidade para o cliente. Né? Mas aí apareceu esse dado, 46,9% das pessoas que compraram móveis pela internet pensaram em preservar sua saúde. Olha que oportunidade legal trouxe a pandemia. Né? Esses provavelmente são consumidores que não comprariam móveis pela internet e acabaram comprando por causa da pandemia. Bom, por fim, nós vamos entrar em valores gastos. Né? Isso é bem interessante. Eu não vou aprofundar todos os dados dessa matriz. Nós já vamos aí para 45 minutos de apresentação. Né? Mas, como eu disse para vocês, todo esse material já estará com a Andréia para quem quiser se aprofundar. Mas nós perguntamos para as pessoas quanto você acha, né, aproximadamente, ninguém tem a nota fiscal ali para dizer para a gente quanto gastou, mas dê ordem de grandeza de gasto. Né? E quando a gente faz isso, normalmente é algo fidedigno, é o que a gente pode utilizar. Dê ordem de grandeza de gasto. Né? Quanto que vocês gastaram com móveis para quarto? Né? Em média, o gasto com móveis para quarto foi de R$ 1.169,40. Só que na classe A vai para R$ 3.137,100. De maneira geral, quem gastou mais com móveis para quarto foi classe A, região centro-oeste, consumidores sêniores, 55 mais, que moram em imóveis acima de 50 metros quadrados. Vamos olhar aqui para os outros ambientes. Tá? E cozinha e copa. Quanto você gastou no móvel para cozinha e copa? Em média, R$ 1.397,90. Classe A sobe para R$ 3.957,10. Né? Quem gastou mais com móveis para copa e cozinha? Móveis de madeira para copa e cozinha, classe A, região sudeste, consumidores sêniores e imóveis acima de 150 metros quadrados. Fizemos a mesma coisa com sala. Quanto gastou-se por sala? Um pouquinho mais a média, R$ 1.654,70. A classe A, R$ 2.946,50, média de gasto. Quem gastou mais com móveis para sala? Classe A, região nordeste, sêniores e imóveis acima de 101 a 150 metros. Home office, né? Quanto que gastaram em média com home office, né? Veja a classe C quanto que gastou com home office, R$ 770. Veja a classe A, R$ 2.992, em média. Né? Mas quem gastou a média total da amostra, 1.403, aqui você tem sempre a média e aqui você tem os recortes. Classe social, região, faixa etária e tamanho do imóvel. Não é? Mas classe A, região sudeste, os jovens, né, foram aqueles que mais gastaram, né,
Se você pega 55 mais, os sêniores gastaram 972,70. Os jovens gastaram 1.535,90. Significativo isso, jovens investindo, não é, no home office, né, em imóveis acima de 101 a 150 metros quadrados. Nós fizemos a mesma coisa com o banheiro. Quanto você gastou com o banheiro? Né? Olha o gasto da classe A como subiu para o banheiro. 4.370,90. Né? Móveis para banheiro, hein? A média da amostra, 1.789. E, por fim, a área de serviço, 1.649,90, gasto médio, a classe A gastou 2.892,60. Bom, feita essa radiografia do isolamento social, nós olhamos para o passado. Vamos para fechar essa apresentação, né? Intenção de compra de imóveis em um ano. Nós perguntamos para os consumidores, para esses consumidores, tá? E aí, você tem intenção de comprar móvel daqui, né? Vamos pensar que nós estamos no final de novembro até novembro do ano que vem, né? Quem tem intenção de comprar móvel? 75,4% tem intenção de comprar móveis em até um ano. O destaque está na classe A e B, sobe para 81,1%, 81,3%. Região Centro-Oeste, os consumidores jovens estão mais afins de comprar móveis em imóveis de 101 a 150 metros. Eu só digo para vocês o seguinte, vocês viram lá aquele dado, né, que aproximadamente 55% dos consumidores, quando reformam, compram móveis, né? E aqui você vê 75% querendo comprar móveis. As pesquisas que a gente faz, a gente sempre aplica essa pergunta no final. E eu posso dizer para vocês que, independentemente de isolamento social, de pandemia, né, é muito próximo. Dá sempre esse número, esse intervalo entre 70% a 80%. Você tem intenção de comprar móvel daqui no período de um ano? Ah, eu tenho. Né? No entanto, a gente vê que a efetivação é bem mais baixa. Né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma pergunta de desejo e latência, ou seja, tendências, né? Mas, a grosso modo, nós podemos dizer que 20% dos consumidores que tinham intenção de comprar móvel não compraram móvel. Então, esse é digamos que é um perfil de consumidor que deve ser melhor explorado ou estimulado a realizar seus desejos. Bom, vamos um pouquinho adiante, então, né? A questão aqui é avaliar a valorização do lar. Nós partimos do princípio que se as pessoas ficaram mais tempo em seus lares, independentemente de comprar móvel ou não, aí nós perguntamos para todo mundo, né, elas estão valorizando mais seus lares, né? E sim, né, a pergunta foi bem essa. Você diria que a pandemia fez com que você valorizasse mais sua residência do que antes? 67,9% disseram que sim. 26,6% disseram não, é a mesma coisa, e 5% disseram que não. Esses provavelmente são aqueles que não aguentam mais ficar em casa. São aqueles que estão furando o isolamento social e aglomerando. Mas, de qualquer maneira, né, o que nós vemos é que, para os segmentos de material de construção, móveis e itens para o lar, é um momento muito propício, né, um momento favorável. O lar está em alta, deve continuar em alta. Né? Eu não acredito que da noite para o dia vai desligar a chave e as pessoas vão voltar a querer comprar, vão valorizar mais seus smartphones, seus automóveis, ou as viagens fantásticas, os posts no Facebook, no Instagram. Não. Provavelmente o consumidor amadureceu e provavelmente o lar será mais valorizado. Se os segmentos de materiais de construção imóveis não aproveitarem essa oportunidade para fortalecer essa cultura, a próxima pandemia será só daqui a 100 anos. Né? Então, é um momento importante para fortalecer a cultura de valorização do lar nos consumidores brasileiros. Quem valorizou mais o lar, né, a gente quebrou por classe social, 75,8% da classe A, né? E aí a gente tem a escadinha ABC, classe A valorizou mais o lar, classe B 71,3%, a classe C caiu um pouquinho. Né? Em que regiões o lar foi mais valorizado? Sul, Nordeste, Centro-Oeste, um pouquinho menos aqui na região Sudeste, eu falo de São Paulo, né? E os mais jovens, por incrível que pareça, 25 a 34 anos, né, talvez sejam aqueles que estão mais assim, estudando, trabalhando em casa e produzindo em suas casas. Bom, nós vimos, então, por fim, deixa eu virar aqui, fazer um suspense antes desse outro slide, que eu acho ele fundamental, né? E foi um ponto crucial da nossa pesquisa, né?
Vocês viram que as pessoas passaram bastante tempo nas suas casas, valorizam mais os lares. Então, nós fizemos uma pergunta capciosa, uma pergunta para fornecer um insight para o varejo de materiais de construção e para o varejo de imóveis, né? Nós perguntamos o seguinte, né? Veja, a pergunta foi bem essa, vou reproduzir a pergunta. Para encerrar, por favor, é importante que você reflita com calma para nos dizer. Se você tivesse de definir em 3 palavras positivas o que significa seu lar para você, quais seriam essas palavras? Foi a última pergunta, né? Então, lar é bem-estar para 38,1%, segurança para 33,6%, tranquilidade para 33,2%, proteção para 31,4%, paz para 28,8%, amor para 26,7%. Essas 6 palavras são mágicas, né? Assim como nós vimos e conversamos já, puxa, para vender móvel, fala de design e estilo, é isso que eles valorizaram no móvel, para vender qualquer coisa para o lar, né? De um saco de cimento a um móvel para um armário completo, né? Para cozinha, para copa e cozinha. Comece a usar essas palavras mágicas em todos os pontos de contato, reais e virtuais. Olha, bem-estar da sua família, esse móvel. Olha, é um móvel seguro, né? Olha, você vai ter tranquilidade, você não vai mexer com esse móvel. Usem palavras positivas em todas as abordagens, sejam nas campanhas de mídia, sejam nos contatos pessoais com os consumidores, pessoais ou virtuais, tá? Porque é isso que significa o lar para eles. Às vezes, uma palavra bem colocada no momento certo decide uma venda bastante importante. Por fim, nós quebramos essa questão por classe social, né? O bem-estar é muito importante para a classe B. O recorte da classe B, olha, o recorte da classe B vai para 43,4%. Segurança na classe C é tão importante quanto a questão do bem-estar, né? Se o bem-estar é importante no geral, a segurança é muito importante. A classe C não pode errar, né? Então, ela tem que comprar um item que passe segurança para ela. Quando a gente quebra por região, né? Bem-estar, o nordestino gosta muito de associar o lar a bem-estar, foi o que mais associou no recorte. Segurança, para nós aqui na região sudeste, né? E tranquilidade é a principal palavra no sul, né? O pessoal do sul, ele associa lar à tranquilidade como nenhum outro no resto do Brasil. Isso é impressionante, é muito alto, é 40,6%. Vender material de construção, vender móvel, é falar em tranquilidade para o consumidor do sul. Bom, vamos seguir um pouquinho adiante, quebrando, por fim, entre faixa etária, né? Os sêniores se mostraram muito mais sensíveis a essas palavras, né? Do que todas as outras classes sociais. Bom, esses seriam os dados que nós gostaríamos de compartilhar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Carlos e a toda a equipe do setor moveleiro, agradecer a André e a toda a equipe da Eucatex, e agradecer a cada um de vocês pela paciência e por essa 1 hora de trabalho que nós tivemos. Espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Esse é meu e-mail, também estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer contato. Muito obrigado. Hilton, Oi. impressionante a qualidade e a relevância das informações que você trouxe para nós aqui hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado. O suficiente, necessário para a gente fazer um planejamento estratégico daqueles vitoriosos, assim, vencedor, dentro de uma empresa, de uma indústria moveleira. Parabéns pelo conteúdo. E Obrigado. Aproveitando aqui a carona, o não. nosso usuário logado como AI_Camargo pergunta qual que é a base amostral da pesquisa. Pois não, lógico. Ótima pergunta. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? No momento, não. Não? Tá. Quem perguntou? É o nosso usuário identificado como AI_Camargo. Tá bom. Ó, a amostra da pesquisa, a amostra total da pesquisa, a apresentação está aparecendo, né? Tá. Ótimo. Eu vou deixar um tempinho na tela para você poder ver. Essa é a amostra da pesquisa. Foram 490 entrevistas na região sudeste, 188 no sudeste, no sul,
192 no Nordeste, 168 no Centro-Oeste. Dessa amostra de 1.038, né, nós aprofundamos somente quem tinha comprado o móvel, ou seja, dessa amostra de 1.038, nós aprofundamos 449 consumidores que compraram móveis durante o período de isolamento social, que é esse percentual aqui de 36,8%. Ok? Ok. A Michele Pavani também pergunta se vai ser disponibilizada a apresentação. Aí a Andréia, que também tem Lógico. uma pergunta para fazer, já pode entrar no circuito. Ok. Vai ser disponibilizada, Michele. Por favor, a gente vai ter esse material gravado pelo setor moveleiro e depois vai encaminhar o link para vocês. E, se for o caso, do ponto de vista estratégico, aí a gente pode depois conversar um pouco com as indústrias, né, com os nossos clientes. Mas o objetivo, como o Newton mesmo falou, é entregar conteúdos, porque a gente sabe que o setor carece de pesquisas, né? E toda dúvida nossa, até coloco essa questão para o Newton, né? Essa questão da vinda da vacina, o que ela vai ter de impacto nesse quesito do isolamento social, porque o móvel foi um segmento beneficiado pelo isolamento social, a casa, o lar. Você viu que nas respostas aí da última pergunta, né, a gente tinha já discutido sobre isso, a gente tem muito a questão do intangível. Então, você tem muito a casa associada a sentimento de acolhimento, proteção, segurança, que isso foi muito relevante, está sendo relevante nesse momento para muitas das famílias brasileiras, né? Mas, Newton, acho que uma questão que é muito importante é a questão do multicanal, porque será que depois que a vacina vier e a gente tiver um impacto positivo aí, e essas questões do isolamento social se modifiquem, né? As pessoas possam sair das suas casas e voltarem à sua rotina, será que essa questão do multicanal entre a loja física e virtual, será que o consumidor começou a se acostumar e gostar da questão de compra através do virtual, né? E isso vai crescer porque a participação do virtual ela ainda é bastante reduzida quando a gente olha a questão da loja física, né? E, claro, todos os varejos passaram também a crescer a sua venda pelo canal. Então, eu queria só que você comentasse um pouco sobre esse tema, né? Só esclarecendo aí, pessoal, que o usuário identificado como @Camargo é o Ademir Camargo, do Magazine Luiza, que parabeniza o nosso ilustre palestrante Newton pela qualidade do conteúdo apresentado. Eu também faço minhas as palavras do Ademir. Excelente conteúdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos. E agradecer em nome do nosso público pela oportunidade, né, de você estar aqui disponibilizando para nós esse trabalho, que é um trabalho árduo. Isso é um trabalho pesado, exaustivo. E até nesse sentido, eu quero desafiar você que está nos acompanhando na transmissão a compartilhar esse link depois para as pessoas do seu relacionamento na área moveleira, para que essa informação seja democraticamente contagiante no sentido positivo para o mercado moveleiro. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença para cada profissional que tiver acesso ao link. Você vai encontrar essa apresentação no nosso canal YouTube, na plataforma da plataforma Setor Moveleiro, através da busca Setor Moveleiro. Tá bom? Mais Ótimo. alguma consideração, André? Só respondendo a pergunta da Andréia, né? A observação da Andréia, acho que sim, acho que o digital, óbvio, né? Ele foi incorporado na rotina do consumidor e acho que pelas próprias características do segmento que nós atuamos, né? Seja o segmento de material de construção, móveis e demais itens para o lar, não é? Eu gosto de pensar que são segmentos que têm características parecidas e têm uma sinergia muito grande, é consensual de que a internet ela vai ter um papel fundamental na jornada de compra, não é? Também é muito provável que a internet, obviamente, esse crescimento
pela internet, ele estabilize, não é? Mas acho que mais importante do que apostar, não, somente pela venda virtual, é apostar nessa conexão entre o virtual e o real. Não é? O virtual ele será mais usado em todos os momentos da jornada de compra, do início ao fim, mas eu acredito que a loja física também continuará sendo onipresente em todos esses momentos, né? Você viu ali, né, Andréia, que o percentual de consumidores que só compraram pela internet é muito pequeno. É maior, inclusive, o percentual de consumidores que mesclaram, né, os dois. Né? Mesmo numa situação de pandemia, de isolamento social. Imagine 100, não é? Eu acho que isso deve crescer ainda mais. Essa é a minha opinião. Na verdade, indica um potencial incrível, né, de crescimento. É um mundo maravilhoso esse, para quem souber transitar entre o físico e o virtual, né? E como gostam de dizer os principais consultores de varejo, né? Esse trânsito ele tem que ser fluido, né? É a relação sinérgica, não pode ter atrito, né? Ele tem que fluir e manter uma identidade única, manter essa fluidez em todos os pontos de contato. Uma marca é a mesma marca, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico. Não pode haver conflito. Se houver conflito, não é a mesma marca. Ok, Newton, e o que é muito relevante aí nas pesquisas que a gente já vem fazendo há anos, né, como mensagem até, é que tanto o físico como o virtual tem as suas características, mas a gente sabe como é importante aprimorar a experiência da jornada de compra nos dois canais, né, principalmente no físico, né. Isso é uma coisa que Exatamente. nas nossas pesquisas isso vem aparecendo muito, né. Tem a pergunta aí do Alexandre Penedo. Para o varejista trabalhar bem essa questão da experiência da jornada de compra, porque antes não existia o online, atrapalhando, vamos dizer assim, a experiência do consumidor. Hoje a gente sabe que tudo começa através do online, né? Exatamente. André, transmita a pergunta do Alexandre Penedo para o Newton, por favor. O Alexandre pergunta se as pessoas compraram conjuntos de móveis ou peças isoladas. Bom. Olá, Alexandre, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui participando. Nós temos, Alexandre, o resultado da pesquisa. Vamos lá, eu vou abrir de novo aqui. Vocês me permitem abrir de novo a apresentação? Pois não. Deixa eu reabri-la para a gente... Vamos lá. Você sabe, Alexandre, até eu sou muito insistente com o Newton, né, Newton? Ele sabe. Às vezes a gente tem uma pergunta que a gente quer fazer tantos cruzamentos, né, Newton? Esse é um que eu acho que a gente não aprofundou ainda, né? Mas é interessante a pergunta que o Alexandre fez, sim. Está aparecendo a apresentação? Sim. Bom, nós não chegamos... O nível... Não, creio que não foi ainda esse nível, né? Nós... Vamos pegar aqui os móveis em geral. Nós chegamos na peça, né? Mas nós não tivemos uma pergunta para entender, você comprou guarda-roupa, a cama, a cômoda e a mesa de cabeceira juntos, né? O conjunto, né? Nós não tivemos, né? Mas se a gente olhar o número aqui, muito provavelmente o guarda-roupa foi comprado em grande parte, né, nessa diferença. Você pode ter uma intersecção até 38,8% em quem comprou guarda-roupa. Eu não posso te afirmar que foi isso que ocorreu, né? Mas eu posso dizer que a diferença entre 38,8% e 51,5% é só guarda-roupa comprado. E a mesma coisa aqui. Se a gente pega um móvel para a cozinha, essa diferença aqui eu vou arredondar 14%, né? 14% só comprou móvel para a cozinha. Não combinou com mesa de copa. Essa informação a gente tem, mas a gente não consegue muito além disso, porque a gente não desceu nesse nível de profundidade. Fica até a sugestão, né, Andréia? Podemos, em determinado momento, investigar essa questão de comprar conjunto ou comprar isoladamente, né? É mais um aprendizado que a gente tem no processo, tá bom, Alexandre? Perfeito. Alguma coisa a acrescentar, Andréia, Newton? Eu acho que vou
passar a palavra do Newton para ele encerrar e acrescentar, e depois eu faço o fechamento aqui. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço, André. A sua participação foi fundamental para que essa transmissão fosse bem sucedida. Muito obrigado. Volte sempre. Aliás, você é da casa. Com certeza, a gente agradece toda a participação durante o evento, sabe que as pessoas não têm essa disponibilidade de tempo, mas como eu falei para o Newton, o material vai ficar disponível, e aí vocês podem depois discutir com a Eucatex e fazermos aí outras análises e outros cruzamentos, né? Como o Alexandre colocou. São boas dicas para a gente poder aprimorar cada um no nosso trabalho. Obrigada. Obrigado. Sem Suas palavras dúvida, finais, Nilton, por favor. Eu agradeço a oportunidade de participar e, novamente, espero ter contribuído e trazer alguma informação relevante, estratégica para o negócio de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, partindo aqui para a parte final do nosso evento, no nosso próximo evento, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nós vamos ter um evento especial onde nós vamos apresentar o case Colibri, que mescla tradição de 30 anos num processo de inovação e de transformação, de transição, de sucessão familiar. E nós vamos conversar com o José Lopes Aquino e com o Guilherme Aquino exatamente sobre isso. Se vocês estiverem curiosos, como eu estou curioso, eu convido você, então, a se conectar e a se ligar nesse horário para assistir o que essa dupla tem para acrescentar para nós nessa fase tão importante da história da empresa deles e que aprendizado a gente pode tirar disso tudo, ok? Nosso evento tem o apoio da Bimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Têxtil J. Serrano, da Real, da Feira Formóvel, da Móvel Par 2021 e da Eucatex, que foi hoje a nossa protagonista do evento. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima reunião. Um abraço. Obrigada, Carlos. Obrigada, Nilton. Um abraço a todos. Obrigado, André. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado.